Olá, eu me chamo Luciana Neri e sou a coordenadora dos cursos de graduação da Faculdade Sudoeste FASU. A FASU, a Faculdade da Unigrade, fica aqui na Avenida Vivaldo Mendes, é uma empresa tipicamente conquistense e que já tem, enquanto Unigrade, 10 anos de funcionamento na nossa região. Emerson, muito obrigada pela presença. Emerson é aluno nosso aqui da pós-graduação. A Unigrade começa como pós-graduação e em 2019 a gente recebe, 2018, aliás, a gente recebeu autorização para funcionar como faculdade. E aí a gente lança a Faculdade Sudoeste com 2 cursos. Olha, minha convidada já chegou, que bacana. Com 2 cursos, já te chamo, viu, Jaque? Com 2 cursos de graduação tecnológica, superior tecnológico em gestão hospitalar, superior tecnológico em gestão de recursos humanos. O que é um curso superior tecnológico? É um curso com viés profissional. É um curso onde a orientação é para a vida profissional, para o mercado de trabalho. Então, por isso, a gente procura trazer um viés prático para o nosso curso, né? Seja através de visitas, seja através de vários projetos de extensão que nós temos aqui. E um deles é o RH na prática e o GH na prática, gestão hospitalar na prática e gestão de recursos humanos na prática. O que é isso? É um bate-papo com profissionais que estão atuando no mercado, com profissionais que vão falar sobre o dia a dia de uma forma leve, de uma forma descontraída, sobre o dia a dia da profissão que os nossos alunos estão estudando, nossos alunos e os nossos seguidores. Gostaria de lembrar que nós estamos em campanha de vestibular aqui, ó, e aí continuamos com a promoção da Black Friday até o final deste mês. Então, você que está querendo estudar em 2 anos, seu nível superior, seu diploma de nível superior, e ainda com 3 certificações profissionais durante esses 2 anos. 2 anos o curso de gestão de recursos humanos e 3 anos o curso de gestão hospitalar. Bom, nós já tivemos aqui nesse RH na prática pessoas muito bacanas e a gente ainda vai continuar. Nós tivemos aqui Monique da DAS, veio falar para a gente, RH da DAS. A live está aqui gravada, é só olhar aqui no Instagram mesmo. Nós tivemos Cláudia da Casa Marques, que falou também sobre a Casa Marques, como é que eles fazem recrutamento, seleção, como é que é o processo de motivação por lá e etc. Nayane da Merca, muito legal. E na última segunda-feira nós conversamos com o Iara ali da Apoio Broker, da Mix Distribuidor, da Conquista Logística, enfim, e muito mais vai vir por aí. Nós temos aí já agendado com o pessoal da prática, nós temos já agendado com o pessoal da TIU, o gerente administrativo da TIU vai estar conosco provavelmente na próxima segunda-feira. Então, você que quer saber como é que estão funcionando os departamentos de recursos humanos das maiores e melhores empresas de Vitória da Conquista, é só acompanhar o nosso canal. Bom, e hoje a gente tem, todos os nossos convidados são super especiais, e hoje a gente tem uma convidada super especial que já chegou por aqui. Henrique, muito obrigada pela presença, Henrique Novaes, o Iara maravilhosa que esteve aqui com a gente, Emerson, obrigada, Ivan, muito obrigada, Mari, obrigada pela presença, e aqui agora vou convidar a nossa, vou chamar aqui para conversa especial, né? Uma pessoa que é parceira nossa aqui e que sempre que eu chamo, ela está aqui com a gente. Muito legal, uma consultora com muita experiência. Vamos ajeitar aqui, Jaque. Ajeita aqui, Thierry. Olha o nome do meu auxiliar, Thierry. Olha que coisa chique, Jaqueline.
Thierry tá aqui comigo, me ajudando, todo de máscara, tudo certinho. Olha, Jaqueline Ferreira Baiana, ela é administradora de empresas, graduada pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, especialista em gestão de pessoas, consultora organizacional em empresas familiares, possui experiência em treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, análise comportamental, estruturação e arquitetura organizacional e implantação de processos. Além disso, Jaqueline é uma pessoa super generosa, super bacana, super simpática e que Obrigada. de sempre de sempre, me atende seja com vagas, sempre mandando as vagas. Ela tem uma consultoria, Jaqueline Ferreira, consultoria, e essa consultoria tem muitas vagas de emprego. Você que está desempregado, o canal é esse, tá? Jaqueline Fazu, Jaqueline, tá? Então, ela está sempre mandando as vagas, me atende discutindo sobre assuntos relacionados à área de RH, e me atende aqui, vindo aqui fazer esse RH na prática presencialmente, que ela já veio, colocou os meninos para levantar, para sentar, eles adoraram, né? E hoje é aqui comigo para esse bate-papo. Jaque, gratidão, muito obrigada. Jaque, querida, grande parceria, adoro Jaque. O Iara, ó, já começou, já chega de elogios. Obrigadão. O prazer é nosso poder contribuir, né? Saber que você tem esse canal que a gente acaba atingindo os alunos da FASU, e não só os alunos, como alguns profissionais da cidade também, isso é maravilhoso. Poder estar aqui para mim é um prazer. Da cidade e da região. O Iara teve aqui, né? E o Iara tem essa penetração regional aí. Descobri aluno até de Guanambi, participou da nossa live. Tá? O Iara está ajudando a divulgar o canal e aí está trazendo gente da região inteira. Mas vale muito. Eu vi Jaqueline e eu vi esse grupo todo que está fazendo essas lives, vale muito, tem que ser regional mesmo. Jaque, fala um pouquinho aí dessa sua trajetória profissional, né? Fez a pós em gestão de pessoas e hoje até se tornar essa consultora aí de referência, uma consultora referência que você é hoje aqui na nossa cidade, na nossa região. Como é que foi essa trajetória? Lu, eu estudei em administração e estudei sempre trabalhando. Eu conciliava o curso na UESB junto com a prática profissional. Quando eu concluí a minha formação e comecei a pós-graduação em gestão de pessoas, eu tive a oportunidade e o privilégio de implantar o RH de uma empresa regional, mas que era uma empresa de atuação no estado da Bahia. Então, naquele momento, todo o meu conhecimento de RH ele era técnico, ele não era prático, mas foi desafiador e eu vivi 8 anos a prática de recursos humanos, a prática de gestão de pessoas. Implantou o RH nessa empresa? Quantos anos a empresa tinha e quantos funcionários quando você implantou o Departamento de Recursos Humanos? Porque a gente vê empresas aqui grandes de 100, de 150, de 200 colaboradores sem esse setor. Tem no máximo ali um encarregado e tal, e quem cuida é a contabilidade. Quanto tempo essa empresa tinha, Jaque, e quantos colaboradores que eles implantaram? Perfeito. Ela já era uma empresa de tempo, porque ela era uma empresa de varejo e ela já atuava no varejo há alguns anos. Ela já tinha, inclusive, comemorado os 25 anos de existência, mas não todo sob a gestão desse atual proprietário, né? Mas, enfim, ela já era uma empresa estruturada, ela já tinha em torno de 200 funcionários, e a implantação do setor de RH foi, inclusive, uma sugestão de uma consultoria que, na época, ele tinha de Salvador. A consultoria veio e fez um diagnóstico e sinalizou para ele, né, na data lá atrás, que um dos pilares fundamentais para que ele desenvolvesse, de fato, estrategicamente, seria a implantação de um RH. Então, foi nesse processo que eu entrei, né? E eu faço questão de sinalizar que eu entrei com inexperiência prática. O meu conhecimento era técnico, né? E fui construindo todo o meu aperfeiçoamento de RH nesses 8 anos que eu trabalhei como CLT. Agora, tem uma ressalva que eu gosto muito de fazer, Lu, que foi uma empresa familiar,
mas uma empresa que me dava muita possibilidade de adentrar onde eu desejasse. Então, a minha função era RH, mas eu adentrava no financeiro, eu adentrava no comercial, eu adentrava nos outros setores que me davam, de fato, uma visão mais ampla da empresa, né? Uma visão, de fato, holística, sistêmica. Então, o meu RH, ele não era somente um RH de reconhecimento ou de recrutar, selecionar, desenvolver, mas era um RH, de fato, que contribuía para que os objetivos da empresa fossem atingidos. Então, eu participava de reunião de planejamento estratégico. Então, foi uma empresa que me deu uma bagagem para a qual eu vislumbrasse mesmo a possibilidade de ser consultora. Aí eu fiz uma... Você disse aí que você foi indicada, quer dizer, a estruturação do setor de RH foi uma indicação de uma consultora. Você faz isso nas empresas que você presta consultoria? Sim, muito, muito. E quais são os argumentos que você usa com esses empresários que têm aí quase 100, mais de 100, 200, como era o caso quando você chegou, que ainda tem, viu, gente? Ainda tem muita empresa que tem aí 200 colaboradores, 300, até mais, sem um RH estruturado. Então, quais são os argumentos que você usa, além de sua experiência prática? Cristiane Gouveia, nossa aluna aqui de gestão de recursos humanos, aluna formanda. Gabriela Lima entrou aqui também. Obrigada pela presença. Quais são os argumentos, Jacques, que você usa com esses empresários para que eles estruturem o setor de RH, para que eles profissionalizem a gestão de pessoas dentro das organizações? O argumento que a gente utiliza é o seguinte, Lu. Hoje você pode ter uma estrutura física muito bem montada, você pode ter máquinas, equipamentos muito eficientes, você pode ter até um produto de destaque, no caso de uma fábrica ou uma distribuição. Mas o grande diferencial, de fato, são as pessoas. Porque estrutura, máquina, tudo isso é estático. É relevante, claro, mas quem conduz, quem dá alma, de fato, aos negócios são as pessoas. Então, pessoas bem direcionadas, com clareza do que elas têm que entregar, dentro de uma atribuição no lugar certo, com as atividades corretas, então a rentabilidade da empresa, ela melhora muito. Então, se eu tenho um planejamento estratégico dentro da minha perspectiva de crescimento, de ampliação ou até de manutenção, as pessoas, elas são essenciais, né? E hoje, a gente está vivendo um momento em que a gente tem uma crise muito séria de mão de obra capacitada, né? A gente poderia até substituir esse termo por mente de obra, né? Por pessoas mesmo capacitadas. E essa também é uma atribuição da empresa. A gente não pode esperar somente que as instituições, as faculdades, as escolas façam essa preparação do indivíduo. A empresa também é responsável por isso. Então, vamos pegar como base uma multinacional. A multinacional, ela tem, dentro do seu planejamento estratégico, desenvolvimento humano muito bem claro, muito bem estabelecido. Eles têm escolas internas, né? Escolas de preparação, de formação, de líderes. Então, a área de recursos humanos é uma área extremamente forte, né? Eu queria registrar a presença aqui Jaque, de um grande amigo, Milonaldo. Só pode ser ele. Sim. Com esse nome não tem dois, né? Não tem dois. Duas profissionais brilhantes tratando de... Milonaldo, ele é advogado, um advogado brilhante, mas ele é apaixonado por gestão. Milo, que bom ter você aqui, viu? Você está com a fera mesmo. As duas profissionais, você conhece ele, brilhantes, tratando de recursos humanos, exatamente. Bom, já que ele você é um meu currículo. Ele é um apaixonado por estratégia e por pessoas. Então, isso dá muito certo, é uma liga boa, como dizer. Ele gosta muito dessa área de gestão. Ele gosta muito. A gente acabou várias conversas ótimas. Milo, obrigada pela presença, né? De um tema tão importante e atual. Parabéns, falando parabéns para a gente. Então, pronto.
Você falou aí, né, das multinacionais e que elas valorizam muito a área e é uma área estratégica. Eu sei disso, eu já participei de empresas multinacionais, já trabalhei para uma e também já tive próxima de um executivo aí da Ambev e conheci a RH de lá, inclusive, interessante, da área dele que ele trabalhava, né? Mas vamos voltar para o Uhum. mercado local. Vou falar de algumas queixas que eu ouço aqui do mercado local. Milonaldo, você que é local, veja se você concorda comigo. As queixas que eu ouço aqui dos alunos e das pessoas, né? Que os empresários de Vitória da Conquista e região pagam pouco, né? São pouco profissionais e que as empresas são muito familiares e que a gestão é pouco profissional porque é familiar. E você é especialista justamente em empresa familiar. Que defesa você faria? Como é que você faz esse retrato do mercado local, um mercado que você conhece aí, tem conhecido cada vez de uma forma mais aprofundada, porque eu tenho acompanhado aí sua trajetória, se aproximando de várias empresas de grande porte, empresas locais e familiares. É, Sim. vamos Uhum. fazer defesa aí, né? Uhum. Na realidade, o Brasil hoje, 85% das empresas que atuam no Brasil, elas são familiares, né? Então, é a massa geradora de emprego, é a massa geradora de renda, mas é uma massa também que carece de aprendizado, porque geralmente as empresas elas não nascem grandes, elas têm uma trajetória também, né? Elas vão se desenvolvendo e vão despertando para as necessidades. Então, essas questões relacionadas à remuneração, sim, essa é uma verdade, né? A gente está na Bahia, no Nordeste, nós estamos no interior, então existe mesmo algumas dificuldades nesse sentido. Mas o que eu vejo também, Lu, é que o profissional, quando ele tem um diferencial, ele é valorizado. Recentemente, agora na pandemia, houve inclusive um pensamento até errôneo por parte dos empresários, em que eles acharam o seguinte: a pandemia desempregou muita gente. No mercado deve ter muita gente disponível. E, na realidade, quem é bom, quem tem seu diferencial, quem investe em si, quem estuda, quem tem talento, esse profissional ele não foi dispensado. Muito pelo contrário, ele se tornou fundamental nas organizações que ele atua. Então, essa questão da remuneração, vão ser conquistas que a gente vai estar conseguindo a médio prazo. Então, a gente precisa mostrar o valor da gestão, mostrar o valor da análise, mostrar resultado, porque o profissional ele é reconhecido e valorizado pelos resultados que ele traz. Então, não só o fato dele ter um nível superior, ou ele já ter trabalhado operacionalmente, não quer dizer que ele tenha valor. Então, eu trabalho muito com recrutamento, seleção, e no processo de recrutamento e seleção, a gente pergunta qual a sua pretensão salarial, né? E, em geral, as pessoas sabem. Está muito acima do que o mercado está oferecendo. Ó, o Vitor Queiroz está mandando aqui um monte de coração aqui para você, ou para mim ou para nós duas. Pelo tanto de coração, dá para Você dividir. você é professora dele e eu sou consultora de uma empresa que ele trabalha, então é para nós duas. Ai, teu coraçãozinho, Vitor. Eu Então, não dou conta de lembrar assim, aluno por aluno. Toda live aparece alguns alunos e eu fico assim, quem é? Que é até localizar de onde, de que instituição que é, né? Se é daqui, se é da UESB, se é da Poli, se é da graduação. Para as duas, dois amores, certo? Já que tão centrada e serena ao falar, você também, Yara. Todas que estiveram aqui foi assim. Ô, Jaque, você está falando aí que o profissional precisa se especializar, precisa conhecer, precisa apresentar resultados. São essas as características que você busca quando você faz processos seletivos? Você valoriza isso, essa vontade de aprender sempre e de buscar novos conhecimentos e da formação? Isso conta porque teve uma época também que a mentalidade era assim, para alguns cargos, especialmente esses cargos mais baixos,
E eu tenho a impressão de que está mudando. Algumas pessoas que queriam cargos assim, mais tipo para recepcionista, um cargo mais simples. Ele falava assim: ah, eu não precisa ter nível superior, não, porque vai estudar e vai acabar deixando. Ou o empresário falava: não vou contribuir, não vou ajudar, não vou incentivar, porque depois ele vai se formar e ele vai sair. Eu não tenho visto isso nas empresas que eu tenho visitado. Essa mentalidade Não. está ficando para Ela trás. está ela tá Estão ficando para. priorizando a educação, o conhecimento e o desenvolvimento Sim, profissional fora da sim. educação. Sem dúvida, porque o que está acontecendo também? Quando a empresa começa a ter uma prática de RH ou até de engajamento e valorização, a gente, pelo menos dentro da minha consultoria, eu prego muito que a gente trabalhe com recrutamento interno, que a gente valorize as peças da casa, né? Porque já estão aculturadas, já conhecem ali como é o procedimento, então a gente incentiva, sim. Então, está na vaga de recepção, estude, porque havendo uma possibilidade, você pode fazer uma carreira dentro da empresa mesmo, né? E dentro da pergunta que você havia me feito, a gente faz seleções para as vagas operacionais, táticas e estratégicas. Hoje eu trabalho muito mais com vaga tática e estratégica. É, aí você havia perguntado assim, as pessoas têm uma pretensão muito maior do que o que a vaga está oferecendo? Não. Em geral, as pessoas têm uma pretensão coerente com o que elas acreditam que elas valem. Hum, Então, geralmente, elas pedem um valor ali que elas balizam ao conhecimento que elas têm. Agora, às vezes, acontece o inverso. Uma empresa, por exemplo, ela colocar uma vaga tática ou até estratégica com uma remuneração abaixo do que seriam as competências necessárias para aquele profissional. Aí, geralmente, a gente vai conversando, demonstrando que vai ser difícil encontrar alguém com aquelas características robustas dentro do salário que está sendo ofertado. Mas, em geral, Lu, para as vagas que eu faço, que são vagas que exigem análise, capacidade de planejamento, exigem comunicação, liderança, muitas vezes, o que as pessoas que passam nos processos, solicitam como salário, em geral, é o que se paga mesmo. Porque quando a pessoa adquire um know-how, uma capacidade mais coerente, ela já tem noção de quanto ela vale. E ela já tem noção também que vai ter espaço para ela. Porque uma coisa também que é muito feliz no momento que a gente está vivendo é que muita empresa tem despertado para a necessidade mesmo de fazer gestão, de entender quanto está custando, como é que estão meus resultados, eu estou com crescimento, como é que está a minha participação. Então, tem muita empresa despertando para isso, né? E só um uhum. sistema, e só um sistema bom, né? Ele não é capaz de nos fornecer essas informações. O sistema, ele nos dá um relatório, mas a gente precisa de gente bacana que consiga interpretar aquilo. E além de interpretar, que consiga planejar ações que vão ou manter aquele cenário, ou modificar o cenário. Então, a diferença grande de mercado hoje está relacionada à capacidade do profissional em enxergar soluções, em implantar soluções. Emerson está colocando aqui, ó, manter o emprego através da empregabilidade. Ô, Jaque, você falou aí que você prioriza muito o recrutamento interno. É comum aqui em Vitória da Conquista, e que você falou também das vagas táticas e das vagas estratégicas, né? É comum aqui em Vitória da Conquista, em vagas estratégicas ou táticas, vocês buscarem profissionais dentro, assim, com concorrentes, com outras. Acontece isso já? Essa disputa por profissionais, acontece isso muito aqui em Vitória da Conquista? Lu, assim, ó, a minha atuação é uma atuação muito baseada em valores. E um dos meus valores é a questão ética mesmo. Então, a gente evita qualquer tipo de abordagem em que você vá ao mercado e ofereça melhoria salarial ou algo para os colaboradores. Eu não acredito nessa prática.
Quando alguém não está satisfeito na função que ele exerce, geralmente ele manda o currículo, a gente contrata, sim, quem está empregado, quando ele tem bons argumentos relacionados do porquê da mudança, né? Por que ele quer mudar? Por que ele quer sair daquela instituição e ir para outra? Quais são os objetivos dele? Mas a gente ir em busca, ter disputa de profissionais, pelo menos na minha atuação, eu não alimento muito isso, não, porque a gente está num mercado em que a gente tem que priorizar pela ética. E uma outra questão também é que a gente só consegue resultados dentro de uma organização quando a gente está ali há algum tempo, quando a gente está aculturado, quando a gente já conhece as metodologias, os processos. Então, essas passagens rápidas, um ano, fiquei ali um ano e depois construí mais algo, e a gente não consegue construir grandes mudanças ou mudanças profundas em pouco tempo. Então, Porque também valendo a questão do tempo, da experiência e tal, porque o jovem, às vezes, ele acha que é interessante. Eu acho que a rede social contribuiu um pouco para isso, né? Assim, um imediatismo muito grande. Então, às vezes, até aqui mesmo na empresa eu vejo isso. O jovem chega e daqui a pouquinho ele já quer ir. Eu busco coisas muito mais ambiciosas. Eu quero mais coisas, eu quero melhor salário, eu quero mais o cargo, eu quero. E assim, um afã para conseguir as coisas de uma forma muito rápida. E aí não valoriza tanto o estar numa empresa. E até as palestras que a gente vai, né? Já que as pessoas ficam falando assim, olha, antigamente a pessoa dizia, eu tenho 5 anos de empresa, com orgulho, eu tenho 10 anos de empresa. Hoje isso já denota acomodação. Eu não acho que seja. Acho que às vezes até a gente enjoa em determinados lugares, mas assim, eu acredito muito nisso aí que você falou, de que a gente precisa de um tempo para você entender o que a empresa precisa, para você passar por determinadas coisas junto com a empresa e tal. Esse período, por exemplo, onde a gente tem que se adaptar, onde a gente tem que fazer outras coisas que a gente não estava acostumado, onde a gente às vezes tem até que assumir outra função, se tornar multitarefa e tal. Eu acho muito importante essa coisa, e você está dizendo isso, né, também, que é bom. Sim. Fique, que é bom que observe, mas é bom também que quem esteja à frente dessas organizações reconheça e dê oportunidades, né, para que esses talentos se desenvolvam ali dentro. No processo seletivo, o que vai lhe diferenciar de outros candidatos é a sua história. É o que você vai contar como resultado. Então, como você entrou, quais foram as modificações que você fez, do que você participou, quais foram os resultados que você agregou na empresa, ou que você ajudou a construir, o que foi iniciativa sua, ou algum projeto do qual você participou. E a gente não consegue ter um conteúdo assim com passagens muito breves, né? Então, a gente consegue ter esse conteúdo com uma construção, e principalmente em empresas familiares, que a gente precisa, muitas vezes, mudar conceitos, quebrar paradigmas, né? Construir novos mindsets, a gente precisa ter um tempo ali para agregar confiança, para que as pessoas passem a confiar e acreditar no que você está mostrando. Então, não que a gente não valorize, né? Mas essa mudança muito brusca de tempo muito curto, ou muitas passagens, às vezes passagens com profundidade, que agregaram conhecimento, elas são mais vantajosas, porque você tem conteúdo, você vai ter o que narrar, entendeu? Você falou aí uma coisa importante sobre as empresas familiares, você é especialista nisso, né? Eu me lembrei quando eu fui trabalhar em uma empresa familiar, as pessoas me diziam, né? Não vá não, empresa familiar é péssima, só quem tem cargo é quem é da família, quem não é da família está fora, não tem nenhuma chance de crescer. Vai ficar eternamente nos cargos operacionais, não vai... E não foi bem isso que aconteceu. O que o profissional que está aí ouvindo a gente, que recebe uma proposta para trabalhar numa empresa familiar, o que ele tem que ir sabendo já que vai acontecer ou que pode acontecer e como é que deve ser esse comportamento dele? Excelente pergunta, Lu. Um dos primeiros pontos é a resiliência. Ele tem que ser um profissional resiliente. Por quê? Ele vai encontrar dificuldades, né? Ele vai encontrar uma cultura
familiar, apesar que existem muitas empresas familiares em busca de uma cultura mais profissional, mas ele tem que ter resiliência, né? Porque nem sempre aquilo que ele viu tecnicamente ou que ele viu dar certo em algum lugar vai dar certo ali. Então, às vezes, o que mais prejudica o profissional em uma empresa familiar é essa grande frustração. Então, ele frustrou, ele já desiste ou ele desanima. Não, ele tem que ter resiliência. Outra característica que eu acho fundamental é a capacidade de persuadir, de conversar e educar. Porque muitas vezes um profissional de mercado dentro de uma empresa familiar, o que a empresa espera dele é que ele venha contribuir com essa profissionalização, que ele traga boas informações e não que ele fique sujeito somente ao que a empresa quer. Então, às vezes, por ser uma empresa familiar, ela não tem os nortes definidos, ela não tem uma questão estratégica já muito bem posicionada. Então, o profissional ele tem que ser resiliente e capaz também de ajudar nessa conquista, de contribuir para melhorias, quando ele enxergar algo de forma profissional e também formalizada, ele vem mostrar como é que isso pode ser feito, né? Então, muitas histórias bacanas que eu conheço de profissionais que cresceram foi porque eles foram resilientes e proativos. Então, eu vi o problema ali, eu fui, pesquisei, estudei, encontrei uma solução, fui lá, demonstrei, né? Então, tentando falar a linguagem que aquela empresa consegue compreender. Porque também não adianta eu vir com uma linguagem muito robusta, usando termos em inglês ou utilizando uma estrutura muito acadêmica, sendo que, às vezes, o que o proprietário ou o empresário quer ouvir é resultado. Ele quer ouvir resultado. Então, ele quer entender como é que a empresa dele pode melhorar, como é que a empresa pode ser melhor vista pelo cliente, né? Como é que ele fideliza melhor seus funcionários. Então, isso que a gente aprende nos cursos de administração, nos cursos de RH, é a gente não guardar e esperar que a empresa já trabalhe assim. É sermos agentes transformadores dentro das empresas. A gente aproveitar o conteúdo que a gente tem e ir ajudando as empresas a se transformarem com resiliência, boa vontade, cuidado, carinho. É nisso que eu acredito. Agradecer aqui a Alex Gonçalves, Paty Lessa, que entraram agora há pouco. Já que você é mais contratada, as demandas maiores aqui em Vitória da Conquista. É para treinamento, é para seleção, é para recrutamento e seleção, é para treinamento e desenvolvimento, é para resolver problemas pontuais como plano de cargos e salários e tal. Qual é a maior demanda para consultoria aqui na nossa região? Ou são empresas que vêm de fora, que contratam? Eu me lembro que uma vez a gente fez uma parceria, né? E você precisava de salas aqui para 40 pessoas, para 30 pessoas, fazer esses grandes recrutamentos. A demanda maior para os consultores aqui é de quê, Jaque? Assim, qual é a área de RH que é mais demandada? Sim, depende muito do seu nicho de atuação. O meu nicho, ele é consultoria. Agora eu trabalho com um modelo de consultoria que é assessoria, né? Eu acredito na educação empresarial. Então, geralmente eu tenho contratos em que eu atuo dentro das empresas, fazendo um processo de planejamento estratégico e preparando as pessoas para atingir os objetivos almejados. Então, hoje, a minha maior atuação é nesse sentido. Então, por conta Não é uma área específica, não é uma consultoria só de recrutamento e seleção, é uma consultoria que vai tratar do planejamento estratégico como um todo da organização, envolvendo aí as pessoas de forma prioritária, entendi? Exatamente, perfeitamente. Então, assim, o que envolve as pessoas, a gente atua. Então, vamos supor, para aquele objetivo vai ser necessário uma contratação, para esse objetivo vai ser necessário treinamento, desenvolvimento, capacitação. Então, isso acontece muito em paralelo. Não existe mudança organizacional sem treinamento, por exemplo, sem conscientização, sem engajamento. Então, treinamento eu tenho constante em todas as empresas que são minhas clientes. E o processo de recrutamento com treinamentos acabou de entrar. Você conhece Adson? Sim, eu já trabalhei com ele.
Gracinha, obrigada, meu querido. Obrigada. Vem aqui bater um papo também, viu? Vou lhe convidar. Adson é meu colega, né? Professor também, e foi aluno nosso aqui da pós em marketing, está sempre estudando, né? Esse negócio de estar Sim. sempre estudando é do consultor, é do professor, mas ele deve ser, essa educação continuada deve perpassar por todo tipo de profissional, né, Jaque? Claro, Lu, o que a gente vende a todo momento é conhecimento. Seja o professor vende conhecimento, o consultor, ele vende conhecimento, né? E os profissionais, nos dias atuais, o que ele vende é conhecimento. Foi o que a gente estava falando há pouco, né? Então, não é mais mão de obra. Todo esse trabalho mais operacional, hoje a gente já tem tecnologias que substituem ou uma máquina, ou inteligências artificiais, que todo esse trabalho repetitivo e manual, ele está sendo todo substituído. Então, os diferenciais estão na nossa capacidade de raciocínio, na nossa capacidade de resolução de problemas. Então, é por isso que a gente tem que estar estudando, né? Tem que estar ciente das novidades, dos insights. Eu ainda brinco assim, Lu, que o estudo ele não é formal, né? Não é só você pegar um livro e abrir, não é só você estar em uma instituição. Se você se permitir desejar, a todo momento você está aprendendo. Você está aprendendo assistindo um filme, você está aprendendo trabalhando, é só você se permitir despertar para isso. Despertar que a gente tem essa capacidade infinita de aprendizado, né? A gente nunca deixa de aprender, né? A gente pode estar Porque tem várias redes de aprendizado, né? A gente não tem só a rede, não é só a faculdade. A faculdade é importante porque vai te dar o curso, vai te dar norte. o diploma, porém, esse diploma sem conhecimento, ele também vai valer muito pouco, mas aquela ali não é a única rede de aprendizado que você tem. Existem outras redes, né? Existem os amigos, existe o próprio local de trabalho, existem as redes sociais, o YouTube, que a gente aprende o tempo inteiro também, ouvindo coisas. Sim. Essa live aqui, quanto a gente está aprendendo com você? Olha que maravilha. Eu também. Exatamente, assisto séries, já enxergo oportunidade para treinamento. Era uma nova tendência aí também, a questão das trilhas, né? Como é que. Ó, Juliana Baiano entrou, é parente sua, Júlia, é minha filha. Júlia, você já tem filha assim que tem até Instagram? É mesmo, eu acho que eu já vi mesmo. Ela tem 22 anos, Lu, tá formando em Direito. Meu Deus do céu! Eu só ganho de você porque eu tenho uma de 34. Eloy entrou aqui, obrigada pela presença. Jaque, para a gente concluir o nosso bate-papo, eu te chamei para uma conversa de 15 minutos, já vai para 45, né? Então eu não vou tomar mais seu tempo. Quais são as dicas que você daria para quem é aluno da FASU ou quem vai ser o nosso aluno aí de gestão de recursos humanos, e quer se tornar um consultor, que é uma possibilidade de carreira, né? A consultoria é Sem uma dúvida. possibilidade de carreira, com certeza, né? Uhum. Assim, o que que ele tem que fazer, o que que ele tem que estudar, como é que é, quais são as características que ele precisa desenvolver e os conhecimentos. Lu, a tendência de RH agora é business partner. É o RH atuar na empresa como um business partner. O que isso quer dizer? É o RH ser um parceiro do negócio. Algumas teorias, alguns artigos sinalizam como um consultor interno da empresa. Então, o que é essa modificação de RH? É o RH ir além do processo de recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento. Ele ir além desses subsistemas de RH e ele aprofundar de fato na estratégia da empresa. Ele ser um propulsor dos resultados que a empresa deseja alcançar. Então, um parceiro. Então, se ele recrutar e selecionar, que seja estrategicamente com foco no que a empresa deseja. Treinamento e desenvolvimento não devem ter práticas somente comportamentais, né? Trabalho em equipe, motivacional. Às vezes a Exato. empresa acha que contratar um profissional, assim, para fazer uma palestra de motivação vai resolver o problema. Eu sempre falo, não.
Não vai, não é por aí, não é É só. uma agitação, né? Termina ali animado, mas com o tempo ele precisa de continuismo, né? Ele precisa de que as pessoas se sintam de fato parte daquele negócio. Não só por uma palestra, mas durante todo o ano, né? Durante todo o período. Então, a dica que eu poderia deixar é essa mesma, a gente começar a pensar os profissionais que estão na FASU e os profissionais que vão entrar na FASU, que eles entrem não só querendo ser um RH para melhorar as práticas, por exemplo, de departamento pessoal, porque tem muita empresa que tem ali o DP, né, o DP já funcionando, com o processo mais burocrático, aí o RH vem e melhora um pouco isso, né, faz ali, começa a comemorar aniversariantes do mês, começa a reconhecer algumas boas práticas, mas vai tão além disso, Lu, para a gente poder ser reconhecido de verdade, a gente precisa trabalhar pelo desenvolvimento humano, para acrescentar de fato bons valores na vida das pessoas, a gente poder auxiliar essas pessoas a se desenvolverem, a olhar para trás e dizer, poxa, o quanto eu cresci, o quanto eu progredi. Então, eu acho que a gente precisa olhar com esse olhar de parceiro do negócio, trabalhar não só pelo indivíduo, mas também pelo sucesso da empresa, porque uma empresa que perpetua ela vai crescendo, ela vai dando oportunidade das pessoas crescerem, serem melhores reconhecidas, gerar emprego, gerar renda, né? Então, são tantas oportunidades que o ideal mesmo é a gente ter essa consciência que a gente precisa trabalhar como business partner ou um parceiro do negócio. E aí, isso não é só com o profissional, né? Me parece que ser consultor também é educar o contratante, muitas vezes, né? Sem dúvida, sem dúvida. Não Eu adianta costumo brincar. a gente, geralmente essas lives de RH, as pessoas ficam falando só assim, porque o empregado tem que fazer isso, o empregado tem que fazer aquilo, e não é bem assim. Eu acho que o consultor tem um papel fundamental na questão do profissionalismo e da educação do contratante, do Sem dúvida. empresário, porque se nós temos um problema aí da mão de obra, né, que não quer às vezes se qualificar, que não de baixo envolvimento, às vezes de baixo comprometimento, nós também temos um problema de pouca valorização, às vezes, de pouco profissionalismo do próprio empresário. Adman Andrade entrou aqui, Nessa Lopes entrou aqui, Monique Bahia, Alex. A live começou a encher de gente agora que a gente já está. Olha, a live ficou gravada, tá? Eu gostaria de dizer que foi um bate-papo super bacana. Nós conversamos sobre o mercado local, nós conversamos sobre empresas familiares, nós conversamos sobre recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento, o que precisa para ser um consultor, né? A importância do consultor treinar não só os empregados, mas treinar os empregadores também. E nós fizemos um balanço aqui dessa região sudoeste de uma forma magnífica, com essa consultora ótima, essa consultora, como o Yara falou ali, ela disse que você era serena, inteligente e encheu você de elogios ali. Já que gratidão, nosso videozinho vai ficar gravado, vamos fazer mais projetos. A gente está por aqui, continue mandando suas vagas, continue contribuindo com a formação dos nossos alunos, porque o curso de Recursos Humanos da FASU tem essa pegada. A gente quer formar as pessoas para a atuação prática, a gente quer formar as pessoas para o mercado real, o mercado que existe, que é esse que está aí, com todos os seus problemas, que a gente vai ter que também transformar. E através da educação é a única forma que eu acredito. Muito obrigada, viu? Que é isso, Lu. Eu que agradeço a oportunidade. Quantas vezes você desejar que eu possa contribuir, eu faço isso com prazer. Eu acredito na nossa cidade. Eu acho Conquista e a nossa região são cidades maravilhosas, com muito potencial. E se a gente puder fazer da nossa missão, né, o auxílio, a contribuição para que o todo seja beneficiado, é isso que eu acredito, Lu. As empresas, elas são transformadoras de pessoas
felizes na empresa são mães melhores, são pais melhores, são filhos melhores. Então, a gente puder contribuir para que esse ambiente se torne cada vez mais profissional, o ambiente possa ser também transformador de pessoas, a gente vai acabar conquistando o que a gente deseja, que é um país mais justo, né? Um país mais justo e mais voltado para o desenvolvimento. Oh, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Um abraço e aparece Beijo. aqui para tomar um café assim que as coisas. Mas você pode vir de máscara, porque aqui nós temos, já estamos totalmente ambientados, já fizemos todas as reformas necessárias para a recepção dos nossos alunos, que a gente espera muito que venham aí já de forma presencial em 2021. Tá certo? Lembrando que nós estamos em processo seletivo, curso de recursos humanos. Em 2 anos, você já está formado com seu diploma de nível superior, ouvindo pessoas maravilhosas como Jaqueline, com os professores também, que são os mesmos professores da pós-graduação, e aqui nessa estrutura massa. Muito obrigada, viu, Jaque? Um beijo. Tchau. Obrigada. Beijo. Obrigada aos participantes, Eloy, Yara, Vitor, Júlia, a Admar, um monte de gente aqui, Monique, Doce Mania, um monte de gente aqui participando. Um beijo, querida. Tchau. Tchau.